Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Clodoaldo Oliveira, sou o sócio responsável pela distribuição dos fundos aqui da casa. Nesse mês a gente não conseguiu fazer essa apresentação ao vivo no YouTube. Tivemos um problema técnico e agora estamos gravando a live e disponibilizaremos para vocês via link, né, no e-mail de vocês ou através do nosso link no YouTube. Hoje, como sempre, a gente tem um rosto familiar, que é o Mohamed Mourabet, nosso sócio fundador. Tudo bem, Mohamed? Tudo ótimo. E hoje também a gente tem um convidado especial, que é o nosso analista de investimento, Juliano Andrei. Ele está aqui para cumprir o nosso propósito de transparência e vocês conheceram um rosto a mais aqui na casa. A gente acredita que somos um fundo voltado para processo, voltado em transparência e sistemático, e acreditamos que isso agrega mais valor. Tudo bem, Gil? Como é que você está, cara? Tudo bem. Então, agora a gente vai começar falando sobre macro, como o nosso cenário no mês de outubro se deu, e, como sempre, o Mohamed entrará nesse âmbito. Mohamed, você pode começar falando para a gente como que foi as perspectivas, como que foi o mês de outubro? Então, os principais temas que foram importantes e discutidos internamente são claramente as eleições americanas, né, os projetos de cada candidato, os vieses que cada um deles tem em temas importantes para a Bolsa Americana, em termos de tributação, de políticas fiscais de retomada, com investimentos em infraestrutura, a regulação do setor de tecnologia, a questão da energia fóssil, todo esse lado do Biden querendo voltar aos acordos de Paris, aos acordos, possivelmente até mesmo voltar em cima do acordo nuclear com o Irã, e também o apoio, entre aspas, incondicional do Trump à indústria de shale gas. Esses foram temas importantes que nortearam nosso interesse mais voltado para a macro, e dentro disso a gente a entender as implicações setoriais ou de outros fatores de risco de estilo que monitoramos dentro da construção da carteira. Então, esse é o primeiro tema, um tema importante, que claramente também tem repercussões em termos do atual governo. Entendemos que se o Trump perder as eleições, qual seria o impacto aqui para esse governo, que na verdade já está mirando as eleições de 2022. O segundo tema importante ao longo do mês foi a segunda onda, né? O crescimento, o impacto que essa segunda onda na Europa e nos Estados Unidos, em termos de crescimento, né? No final do dia, temos a sensação que a questão do crescimento vai ficar mais escasso ainda, e isso tem um impacto na nossa construção de carteira. E a vacina nos parece mais e mais uma solução que possivelmente não seja completa, que eradique, né, a doença, mas possivelmente, nos melhores dos casos, seria alguma coisa que viria em meados de 2021, dificilmente antes. Enfim, o terceiro ponto importante da parte macro é a parte do surto inflacionário, né? Os números do IGPM vieram bem altos, o IPCA reflete parcialmente essa alta, mas consideramos que a inflação de serviços se contrapõe à inflação do tradable, né, das commodities, do preço das commodities que sobem, do impacto do câmbio nessa parte mais tradable. A partir do serviço, ela é arrastada, a inflação do serviço, pelo desemprego, pelos aluguéis mais baixos, pelas questões que vocês conhecem, né? Trabalhar em casa, redução, desurbanização também, né? Todos esses temas importantes que arrastam a inflação de serviços. E, fora isso, também as despesas financeiras das companhias que estão se reduzindo, como os resultados do terceiro TRI estão mostrando. Então, na verdade, a gente vê o arrasto da camada de serviço fazendo com que essa inflação aí que a gente está conhecendo seja um surto temporário, que ao longo dos próximos meses deveríamos ter algum arrefecimento, dependendo do preço do câmbio. E um ponto que é importante que alguns economistas colocam, que o vetor de difusão dessa inflação
não está existindo, né, na economia brasileira, porque os preços dos combustíveis estão comportados e aí mais uma razão que esse surto inflacionário seja temporário. Falando um pouquinho desses tópicos e do impacto desses tópicos no nosso portfólio e nas nossas metodologias de precificação dos ativos brasileiros, acreditamos que o tópico eleições americanas ele pode ser bem negativo para o setor de petróleo, como eu expliquei. Inicialmente, a gente acha também que todos esses países, incluindo os Estados Unidos, vão ter que passar por uma política reflacionária. Isso aí passa por planos de investimento em infraestrutura maciços e, basicamente, a questão da regulação, que é também comum aqui no Brasil, da tributação do setor de tecnologia e de e-commerce, é um tema que possivelmente possa vir a voltar nas pautas das companhias. A China, a gente acha que o crescimento também apoia as commodities metálicas e o agro, e a segunda onda do Covid claramente volta esses temas que respiraram um pouco ao longo desse verão europeu, que seria o transporte, o turismo, a desurbanização, que estão sendo temas recorrentes nessa segunda onda do Covid europeu e americano. E provavelmente o que os especialistas estão falando é que isso aí possivelmente venha para o Brasil, mas seria mais para o mês de fevereiro e março, passando esse verão. Não sabemos, mas continuamos com esse viés relativamente difícil para a nossa economia, como para o resto do mundo, exceto os países asiáticos. Passando também em relação a questões de inflação no Brasil, a gente está prestando atenção também nos estilos, né? A gente está muito atento às nossas exposições em empresas altamente alavancadas. A gente está prestando atenção, está exposto a questões de liquidez do portfólio, quer dizer, está exposto a empresas cuja liquidez é baixa, em termos líquidos, também mantendo uma certa proteção cambial na nossa construção da carteira, um viés relativamente positivo para dividendos, ou mais especificamente, em relação ao crescimento nos dividendos. E dois temas que a gente acha que vão ser mais importantes ainda hoje é estar exposto a crescimento e a revisões de lucro para cima. Quer dizer, na verdade, o momentum fundamentalista tem que continuar bastante positivo para as companhias nas quais a gente está comprado ou vendido na ponta oposta. Essa questão da escassez do crescimento faz que, na verdade, a gente venha a valorizar mais ainda o crescimento. Na verdade, se a gente analisa os setores, todos os setores da economia, a questão principal hoje é que esse setor vai conseguir sustentar o seu crescimento e nesses setores, por causa de um balanço saudável, fusões e aquisições ou novos negócios digitais, e esse crescimento vamos ter que saber precificá-lo mais ainda do que anteriormente, porque, na verdade, o Covid e o que nos espera para o ano que vem possivelmente não seja tão positivo quanto achamos. Então, eu vou passar a palavra para o Gil, sempre buscando trazer vocês mais ao nosso processo de investimento. É a maneira sistemática que a gente busca a imprimir, e nossa sistematicidade ela é voltada para o futuro. Então, não é que a gente não acredita em modelos históricos ou em cima de séries históricos, que acreditamos que passado recente não norteia o futuro. Então, toda essa análise que o Juliano vai mostrar para vocês vão permitir vocês terem uma ideia de como nosso time está organizado, e sempre olhando que esses são dados e projeções e métricas e metodologias que utilizamos olhando o futuro e não o passado. Ju, para você a palavra. Ótimo, obrigado, amor. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouco da nossa orientação ao valor das companhias, ou seja, as análises que a área de pesquisa gera aqui na Hogan
e que orienta a tomada de decisão do time de gestão, assim como o Momô explicou um pouco. Começando, então, por essa análise subsetorial, para títulos versus fundamento momento, primeiro eu gostaria de explicar um pouco, né, o que são esses dois fatores, assim, vocês vão entender um pouco mais sobre a importância deles para o time de gestão. Começando, então, por títulos, a gente considera que a gente chama internamente de potencial de alta, seria o quanto que a gente vê de upside ou downside para o papel, né, o quão barato ele está, ou o quão caro ele está também, e o quanto que a gente espera que esse papel performe no futuro. Falando um pouco de fundamento a momento, seriam os drives de curto prazo das companhias, as revisões que os corretores fazem das projeções, se é para cima ou para baixo das revisões, os resultados trimestrais, né, as surpresas das companhias. Então, juntando esses fatores, né, é o que a gente chama aqui internamente de fundamento momento. Então, esse gráfico mostra para a gente esses dois fatores divididos subsetorialmente. Então, vamos analisar um pouco, né? Então, olhando esse gráfico, que ele diz para a gente, principalmente, que a gente vê um potencial de alta grande para as empresas de commodities e para os general retailers, né? Que são as grandes empresas de varejo, como a Magalu, Mercado Livre e lojas americanas. Na outra ponta, a gente enxerga um potencial de alta limitado para o setor de restaurantes e autopeças, como a gente vê aqui embaixo no gráfico. Além deles terem um fundamento normalmente negativo, a gente vê um potencial de alta, um tipo limitado para esses setores. Por último, eu acho legal a gente comentar também sobre as empresas de tecnologia e software. Eles possuem um potencial de alta que não tão grande, porém, essas empresas performaram muito bem recentemente, os papéis subiram bastante e isso explica um pouco do potencial de alta limitado, porém a gente busca o upside, né, o preço da ação do futuro. Então, além disso, esses papéis também possuem drivers positivos de curto prazo, como mostra aqui no gráfico, eles possuem um bom índice de fundamento momento para a gente, então tem tido revisões para cima essas empresas, os resultados têm sido positivos, então a gente vê bastante upside nesses papéis. Me desculpa, Ju, é bastante momentum, né? Claramente, o nosso objetivo aqui é não necessariamente estar com papéis baratos. O objetivo é conseguir construir uma carteira onde confrontamos o barato, né? O fato que um papel ou um subsetor está barato, com o fato que onde que estão o momentum, né? As revisões de lucro, o crescimento dos lucros de curto prazo que a gente está monitorando, e claramente a gente tem menos convicção no crescimento, né, na baratice do subsetor, e mais o momentum, que é as revisões de lucro estão vindo para cima, as surpresas estão vindo também para cima, e na verdade estamos expostos a esse tipo de risco. E outro ponto, eu acho, Ju, se você me permite, que até o retailer, a gente vai ver nos próximos analytics que vamos mostrar para vocês, aqui é Hering, acreditamos que esse cluster aí é um cluster de Contrarian, ele está do lado direito, do lado baixo, não tem muitas revisões para cima, então, as revisões foram para baixo, porém acreditamos que está precificado. Então, elas aparecem nesse quadrante menor do lado direito. Continuando aqui, então, entrando mais a fundo no setor de commodities, então essas são as empresas do nosso universo de cobertura, né? Nós vemos um grande potencial de alta, então, para Vale e CSN, olhando para minério de ferro, mas a gente também gosta bastante de Marfrig, proteínas. A gente acha que essas empresas possuem um grande potencial de alta, olhando aqui o fator típicos é bem elevado para elas, e elas também possuem drivers positivos, né, de curto prazo, ou seja, tem tido revisão de lucro para cima, os resultados têm sido bem positivos. A gente observa isso aqui no eixo de fundamento momento. Outro fator que a gente observa aqui internamente também é high leverage, é muito importante para análise não só individual das empresas, mas também quando a gente olha para o portfólio como um todo, que na verdade é o grau de endividamento das empresas, né, quão endividadas elas estão. E nesse slide a gente tem as empresas de banco de capitais, né, autopeças, juntamente com as empresas de shoppings e as empresas de proteína também. Eu acho importante comentar aqui são os setores sofrendo bastante, né, principalmente o setor de malls e autopeças, tem performado abaixo do mercado,
diante dessa dinâmica de alta alavancagem, desse cenário ainda desafiador, né, de pandemia, espero não ficar exposto nesses papéis e até shortear algumas dessas ações desse setor. Então, mais de shopping e de autopeças. Então, nessa análise, a gente separou os setores que a gente julga de alto crescimento, que são o setor de software e tecnologia e as grandes varejistas, né, com grande presença de e-commerce. A gente viu aqui, então, que algumas empresas possuem grande crescimento com grande potencial de alta. O gráfico nos mostra growth, né, o crescimento das empresas com potencial cheapness. É o caso de, por exemplo, o Mercado Livre, Magazine Luiza e B2W. Porém, no caso da B2W, acho importante destacar que há um grande risco de execução, apesar de a gente acreditar no potencial de crescimento da empresa. Atualmente não se posiciona, mas prefere Magazine Luiza e Mercado Livre nesse setor. Namor, gostaria de acrescentar algo? Eu acho que temos também a Globan, Mercado Livre, no dia da gravação, acabou de anunciar o seu resultado, tivemos que revisar nosso crescimento, as projeções de lucro para ela voltou a se acelerar mais ainda do que o segundo TRI, e basicamente é bom também realçar que é uma posição que a gente carrega há mais de 2 anos ou 3 anos, a Globant. Estamos esperando ainda o resultado do terceiro TRI, e que, na verdade, é uma empresa que ajuda a transformação digital de grandes grupos econômicos e que, na verdade, atua mais nos Estados Unidos, etc. Estamos esperando esse crescimento e entendemos que tem crescimento, é uma indústria que cresce entre 20% e 25% ao ano nos próximos 3 ou até 4 anos. Esperamos uma aceleração, na verdade, a partir do ano que vem, e tem pouco potencial de alta segundo nossas métricas e metodologias que utilizamos, mas continua com um crescimento muito alto, bastante razoável, olhando para esse universo de investimento, esses 2 subsetores. Certo, então a Mercado Livre reportou o resultado hoje, confirmando então aqui o que a gente tem no gráfico, né, o alto crescimento. Mais uma vez eles entregaram um resultado muito positivo. Bom, ainda olhando para o setor de software e tecnologia e das grandes varejistas aqui do nosso universo, acho que essa é uma métrica de comparação muito importante e que a gente usa bastante aqui dentro da casa, que é o que a gente chama de B2 Sales Growth, né? A gente leva em conta o crescimento futuro das empresas, né, dos lucros, preço de hoje, para então ter um melhor julgamento se essas empresas estão caras ou baratas, olhando para o crescimento futuro. E eu acho que importante, que é interessante olhar nesse gráfico, a gente vê a Magazine Luiza, apesar de toda a performance recente do papel e desempenho mostrado, ela ainda se mostra barata quando a gente leva em conta o crescimento futuro dela. Quer dizer, ela se mostra mais barata que, por exemplo, o B2W e o Mercado Livre. Ela está no quadrante mais baixo aqui do nosso gráfico. Importante comparar a Globan também, que é a empresa de tecnologia que o Momo citou anteriormente. Comparando ela com as outras empresas do setor de tecnologia, a gente vê que, apesar de também ela ter uma performance muito forte recentemente, bem entendo durante os anos, ela ainda se mostra barata quando comparada às outras empresas do setor de tecnologia, como TOTUS, Stone ou PagSeguro. Então, essa é uma métrica importante para melhor avaliar as empresas aqui. Essa é uma métrica de comparação importante dentro do setor. O Momo gostaria de acrescentar? Sim, eu gostaria de falar de 2 coisas. Eu acho que, num dia como hoje, onde saiu o resultado do terceiro TRI da Mercado Livre, se vocês rodassem esse Analytics hoje, porque por causa da revisão que tivemos que fazer nas nossas ações, o Mercado Livre, ela, na verdade, provavelmente comparando ela ao resto dessas empresas, voltou a ser possivelmente ainda a mais barata, porque tivemos que revisar a taxa de crescimento que estava para os próximos 3 anos, 38% ao ano, para mais do que 50%, na verdade, porque toda a parte fintech dela está crescendo de maneira muito rápida, e nessa comparação
acredito que hoje ela aparecia mais barata ainda, a análise. Enfim, eu acho que um ponto importante para levantar é a Via Varejo, né? Que muita gente diz ela está barata, mas não estamos vendo crescimento ainda nela. Sabendo dos outros assuntos que são relevantes no caso da Via Varejo, que é basicamente, né, o risco de execução em regra geral, a gente, na verdade, não temos exposição nela. É uma empresa em turnaround, né? Ainda vem se desenvolvendo no e-commerce, vem se provando operacionalmente capaz, mas mesmo assim ela deve entregar uma receita flat, né, ano contra ano, em 2020, mesmo com tudo isso que ela vem executando. Sim. Por isso que ela não aparece ter crescimento, aparece aqui embaixo no nosso gráfico, quando a gente leva em conta o crescimento. Vale a pena monitorar o resultado desse TRI, vamos ver se eles conseguem entregar crescimento, né? Crescimento, que é um componente, um atributo hoje bem escasso. Bom, agora comentando, o Mohamed vai comentar um pouco das movimentações do portfólio, dos dois fundos, do Rogam Absoluto e do Horizonte, nesse último mês de outubro. Então, eu acho que tudo aquilo que esse slide aí explica exatamente como é que agora a gente está falando do nosso portfólio, não é mais o universo de investimento que temos. Então, na verdade, todos os pontos cinzas mostram as nossas posições compradas, enquanto as mais alaranjadas são nossas posições vendidas. Então, achamos que todas, né, hoje em dia, vocês entendem um pouco melhor nossa cabeça e o risco que a gente está tomando, pois a maior parte dessas companhias são atrativas, segundo a gente, mas algumas são menos do que outras. E aí aparece a nossa Cônia, né, uma posição vendida há bastante tempo, o Bradesco, também uma posição vendida, que acreditamos que tem um potencial de alta, porém não, é menos aparente, vamos dizer, do que uma Local Web, Magazine Luiza ou até mesmo uma Gerdau ou uma Vale. Então é uma posição vendida. E basicamente a Petro também, que é a única posição vendida que temos no setor de commodities, contra a Vale, Gerdau, CSN, Klabin, SLC, se contrapõe a essa posição vendida na Petrobras. Eu acho que dá uma ideia clara de como a gente está exposto, tomando esse risco que a gente chama de momentum, porque se o mercado cair, as nossas posições provavelmente vão cair também. Então é um risco que a gente está tomando. Em relação a Hering, eu gosto de ver lá, aí mostra a nossa disciplina. A Hering é uma posição comprada, ela sim está casada com Lojas Renner, temos um short em Lojas Renner, onde acreditamos que muita coisa foi embutida no preço da ação e hoje em dia achamos que tem um potencial de alta, até mesmo após o resultado que ela anunciou hoje. Acreditamos que ela tem um potencial de alta razoável, tomando em conta o caixa que ela tem. Então, o fato de ela poder ter aquisições ou algumas fusões, usar esse caixa como a Arezzo, que é também uma posição comprada que temos, acabou de anunciar. Os riscos aqui que tem dentro da área de pesquisa, no caso da Hering, está escrito lá, prestem atenção a não pagar demais o conforto. A Hering está barata, mas muita coisa pode parecer barata e continuar barata, porque, na verdade, não é necessariamente um negócio. Então, é um bom investimento. Então, nossa análise está focando, sim, a quanto as métricas e que metodologias utilizamos para precificar a Hering, olhando 12 meses para frente. Lembrando que é uma posição relativa contra a Lojas Renner, onde acreditamos que
ambas as companhias pelas métricas utilizadas e qual elas estão negociando, estamos que é uma posição ainda que faz sentido. Passando para o slide seguinte, mas aqui olhando o nosso portfólio, né, muito voltado a earnings revisions, né, fundamental momentum, revisões de lucro para cima, é onde a gente está fazendo revisões para cima. Imaginem hoje a posição da Mercado Livre. Mercado Livre para nós hoje tem bastante ainda upside, porque tivemos que revisar a aceleração do crescimento dela, mas é bom olhar empresas que tiveram revisões positivas, como Petrobras, o resultado foi bom, até mesmo BR Properties, mas no caso da Petrobras, a gente acredita que mesmo com as revisões que vão vir, acreditamos que, na verdade, a alavancagem da Petrobras é hoje um dos grandes impeditivos para gerar valor para o acionista. E temos nossas dúvidas sobre a dinâmica da dívida da Petrobras, tomando em conta todos os projetos sendo colocados a mercado, né, as refinarias e os outros ativos que a empresa precisa downsize, né, reduzir o tamanho, ela vai ter que lidar com o que todas as empresas petrolíferas do mundo estão fazendo, que é, na verdade, enxugar, ficar menor, porque as energias sustentáveis estão lentamente abocanhando o mercado, e hoje o debate no mundo em relação ao pico do consumo do petróleo deveria acontecer entre 2025 e 2040. E a partir daí é uma indústria que tem overcapacity, em regra geral. O resto das posições são as mesmas. A gente vai discutir daqui a pouco que não temos na carteira mais o short na Tupi, que foi zerado, a gente embolsou lucro. E essa posição também que é interessante para vocês monitorarem, que é Equatorial e Energisa, aqui no centro da tela, onde é uma posição que foi montada para proteger a posição vendida na Equatorial. Digamos que a Equatorial tem um risco embutido nela, que é um risco de alavancagem, e Energisa veio para neutralizar essa exposição à alavancagem nesse cenário que vocês conhecem bem, de uma inflação e, por isso, a questão fiscal brasileira. Eu acho que muito voltada a crescimento, nossa carteira está bastante voltada a crescimento, e hoje, provavelmente, no caso da Suzano, mesmo se não vemos crescimento, porque estou trabalhando com um câmbio um pouquinho mais alinhado, vamos dizer, ao que a maior parte dos analistas estão achando em termos de câmbio, mas a questão principal da Suzano continua a alavancagem dela, né, financeira, como Cemex. Então, possivelmente a gente teria, dependendo do câmbio com o qual a gente trabalha, vamos ter que revisitar a Suzano e Cemex na nossa carteira. Aqui a gente colocou um gráfico, nesse próximo slide a gente colocou um gráfico a gente não pode mostrar o desempenho do Hogan Horizonte, é um fundo 130-30, é um fundo de ações com uma exposição líquida entre 90% e 100%, então é um fundo comprado, porém ele tem essa capacidade de fazer short para tentar extrair mais da nossa análise e gerar mais risco ativo em relação ao Bovespa para conseguir entregar melhor retorno. Infelizmente não podemos mostrar, mas aqui o objetivo é mostrar o quanto o Hogan Horizonte, que está do lado direito, é mais concentrado do que o Hogan Absoluto. As 10 maiores posições representam 66% da carteira, enquanto o Hogan Absoluto, que é um fundo mais flexível, no sentido que a exposição líquida não está travada, acima de 90%, e basicamente a concentração é maior, ela vem com exposições maiores em posições compradas, né, normalmente, e basicamente achamos que isso aí é relativamente importante para vocês entenderem os dois produtos e a importância do short para extrair mais retorno, a importância do short para extrair mais risco, quando é uma exposição ao mercado neutra, no caso do Horizonte, porque o beta dele deve estar próximo a 1, enquanto o Absoluto tem um beta projetado atualmente, eu acho, de 0,4 ou 0,5.
Em termos setoriais, onde as nossas crenças são mais enraizadas, eu acho que é bom ver o setor de commodities, que, na verdade, há três meses já temos uma posição bastante razoável, que seja no Hogan Absoluto ou no Horizonte. São posições mais pesadas, mais parrudas nesse setor, no caso do Horizonte. Temos também o setor de tecnologia, TMT, e de varejo, onde vocês têm essas posições no setor de tecnologia. Claramente, os dois papéis que temos na carteira é Globant e Local Web. Elas são também posições mais pesadas, mais maiores, a gente vai mostrar isso para vocês. E no setor de varejo, as nossas Magazine Luiza e o Mercado Livre são também as maiores posições que temos aqui. Vocês veem, tem algumas diferenças, né, em utilities entre os dois fundos e, basicamente, o resto é consistente um ao outro. Aqui nesse ponto, né, sempre fazendo um paralelismo entre o Hogan Horizonte e o Hogan Absoluto, o Absoluto do lado esquerdo, o Horizonte do lado direito, as exposições aos fatores de risco de estilo, eles são consistentes. A gente está supostamente em empresas baratas, com potencial de alta, não é value, né? Baratas, com potencial onde a gente vê um belo potencial de alta. Claro, no caso do Horizonte, mais do que no Absoluto. E eu acho que, né, a exposição a crescimento, a fundamental momentum, também estão espelhados no Horizonte, que é esse fundo comprado 130-30. E, basicamente, eu acho que aqui dá para identificar um dos riscos que temos dentro da carteira, que é o risco de proteção cambial, porque como ele funciona positivamente, se o câmbio for depreciar, e se ele se apreciar, algumas posições nossas não vão andar, porque estamos bastante protegidos em relação a questões cambiais no Absoluto e no Horizonte, como vocês conseguem ver nesse slide. Outra análise interessante, utilizando nossa plataforma, é que, basicamente, a gente tem esses clusters. No caso, vamos falar do Horizonte, porque fica até mais fácil. Todas as nossas posições compradas são consideradas atrativas. Temos uma posição que está no limite de não ser tão atrativa assim, e devemos monitorar para verificar se não é para zerar, né? E temos umas posições vendidas em posições contrarian, que na verdade são posições onde as revisões estão para baixo, porém acreditamos que possivelmente já está precificado. Então é o que aconteceu, por exemplo, na Tupi, tivemos que zerar porque precificou. Se a Ambev também se precificou. Então, na verdade, achamos que são riscos que devemos estar monitorando, como no Absoluto. Temos uma posição em 14% vendida em Glamour, que é um cluster que monitoramos, porque acreditamos que, em caso de mercado corrigir, essas posições vendidas devem reduzir o impacto do tamanho das posições que temos em atrativo, porque elas são as duas expostas a crescimento e a momentum. Então, na verdade, aquilo que esperamos, que aquilo que estamos expostos em attractive, seja um pouquinho compensado em caso de correção com essas posições vendidas em Glamour. Bom, comentando então as principais movimentações que a gente teve no portfólio no mês de outubro, quando comparado ao último dia de setembro, né, o que a gente tinha em setembro, a gente acabou diminuindo e zerando alguns shorts, então isso acabou tendo um impacto positivo na exposição líquida. Falando agora do setor de commodities, né, a gente acabou comprando Suzano e CSN, shorteando Petrobras. A gente diminuiu a posição em Klabin, né, realizou um pouco do lucro. A gente abriu posição em Cemex, no México. Zeramos o short em Tupi, como comentado pelo meu nome anteriormente, né, em linha com a nossa disciplina de preço.
e reduzimos o short em Marco Polo. Além disso, a gente também zerou o short em Raia Brasil. Então, foram essas principais movimentações do portfólio no mês de outubro. Eu acho que vale a pena comentar o que a gente andou fazendo nas incorporadoras e em properties, que é uma posição que temos uma posição vendida, com uma posição vendida em BR Malls e Multiplan agora, parcialmente compensada na Exetec, nesse setor, e também na Vesta, que é uma empresa de galpões logísticos, Income Property também, mexicanas, que gostamos bastante. As movimentações no Rogão Absoluto foram parecidas, né? Sempre em linha com no Rogão Horizonte, desculpa, sempre em linha com o que a gente fez no Rogão Absoluto. Só para explicar para os nossos investidores né, a dinâmica desse fundo, ele, na verdade, vocês podem reparar que a exposição líquida não muda, né, não muda muito, porque ela precisa estar entre 90% e 100%, é um fundo de ações, porém, nosso long book e short book tiveram uma variação de 11%, 12%, que, na verdade, desalavancamos esse fundo porque a exposição bruta caiu. E as principais movimentações foram essas que, claro, estão condizentes com o Rogão Absoluto. Passando para a carteira, eu não vou entrar em todas elas, mas eu acho que é importante mostrar o nosso trabalho de pesquisa e como é que a gente confronta as ideias entre elas. Vocês têm o que a gente internamente fala de uma biblioteca de fatores de convicção, que são essa linha superior, né, onde a noção de valor essa empresa tem de catalisador SG, fusões e aquisições, né, opcionalidades de fusões e aquisições, ou até mesmo de desenvolvimentos em termos de tributação ou regulatórios, o crescimento, né, que a gente está monitorando. Então, nas instituições financeiras, tem a XP, e vocês veem que para a XP a gente acredita que tem um crescimento bastante interessante e é um tipo de risco que gostamos ou não, dependendo do cenário macro, estar expostos. Atualmente estamos expostos. Duratex também é um papel que acreditamos no crescimento, olhando, estou falando para frente, nos próximos 3 anos. Aqui a gente acreditamos, isso foi desenvolvido antes dos resultados que ela acabou de entregar, e onde a gente teve ainda mais a aumentar nossas projeções. Então, esse sinal aí que vocês estão vendo aumentou mais ainda. E Natura, que ainda não anunciou o seu resultado, mas com a compra do Avon e com a reabertura diferente das operações da Natura, com, né, os follow-ons que ela acabou fazendo para se desalavancar e para digerir a Avon e as outras aquisições que ela tinha feito na Europa. Acreditamos que ela tem uma característica bastante positiva de crescimento também. E do outro lado é o Fundamental Momentum, né? É o crescimento de curto prazo, de 1 ano, que a gente está vendo para essas empresas. Então, ali é bom reparar que sim, a gente acha que tem crescimento bom no caso da CSN, no caso da Gerdau, no caso da Vale, se vocês podem ver, na B3, na XP, na Duratex, na Natura. Então, são crescimentos de curto prazo, para nós é um momentum, né? Basicamente muito mais fácil para os investidores entrarem nesses papéis porque estão bombando. Do lado, vocês veem as revisões de lucro, onde que elas estão vindo. A gente identificou as revisões de lucro negativos para BR Malls e Multiplan, no último relatório, eu acho, do Morgan Stanley, onde as revisões vieram abaixo e nos deram um conforto em relação aos nossos números para essas companhias. Olhando as surpresas, agora que os resultados vieram, né, surpresas positivas para a Gerdau, a CSN também foi uma surpresa positiva, mas não aparece aqui por causa da data
do relatório. Petrobras nos surpreendeu positivamente, mesmo se estamos tendo com uma posição vendida, e SUSB também, com o resultado do Cemex, aparece também. Os outros são os fatores de risco de estilo. Interessante ver, monitoramos que essas empresas de commodities, como a Vesta também, são as empresas que protegem a nossa carteira supostamente por câmbio, quer dizer, elas são exportadoras ou têm operações fora do Brasil em moedas funcionais estrangeiras, o dólar, etc., etc., e que vocês, na verdade, a gente também monitora esse tipo de risco, porque o câmbio pode sim voltar a 5 também. Então, eu acho que é importante aqui ver cá um pouquinho a dinâmica da Energisa e ver como é que o macro bate no micro. Temos uma posição vendida na Energisa e comprada na Equatorial, tem um diferencial de potencial de alta que vislumbramos entre elas, porém a nossa ideia é de neutralizar a exposição à alta alavancagem. Ambas as empresas são alancadas e basicamente é uma das razões pelas quais montamos uma posição vendida na Energisa. Enfim, no setor, é bom lembrar que Globant é uma empresa mais americana do que qualquer outra coisa, né? É uma empresa cuja moeda funcional é dolarizada e ela está razoavelmente protegida em relação à depreciação cambial no seu modelo de negócio. Enfim, essa é a nossa carteira. O Horizonte, ele vai ter a mesma cara, né? Ele é mais concentrado, como a gente explicou. A gente também monitora os riscos que cada papel tem como atributo. Claramente estamos comprados em empresas que são baratas, que têm um potencial de alta, que têm muito crescimento, só, né, olhando fora Hering, onde é o contrarian, né, é aquele papel que não tem crescimento, não tem revisão necessariamente para cima, etc, etc. Porém, a gente acredita que já muita coisa está embutido no preço. Então, esses são os dois fundos que administramos e os únicos que administraremos. Fiquem à vontade a entrar em contato quando precisarem. O Dom está aqui, o Juliano, Priscila, eu e os outros analistas estão à vossa disposição. Bom, pessoal, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Como o Mohamed falou, vocês podem contatar a gente via e-mail. Encaminhe seu e-mail para ir@rogainvest.com.br. Siga-nos também no nosso Instagram, Roga Investimentos, e no nosso link no YouTube. Em breve você vai ter acesso a esse mesmo conteúdo na versão de podcast. Um abraço, pessoal, e até a próxima.